Shalom pessoal, Rabino Jacques. Estou bonito aqui hoje, infelizmente tive um enterro. Eu vou falar com vocês sobre árvores, sobretudo árvores, né? Eu deveria começar com algo interessante, que sendo brasileiro, quando as pessoas me conhecem aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, alguém novo, né, sempre a primeira pergunta que eles fazem sempre é se eu já estive na floresta amazônica. A resposta é sim. E todos eles têm uma ideia que eu acho incrível e até abusiva, né, que assim que eles perguntam sobre a floresta amazônica, a próxima coisa que eles vão perguntar é: e vocês, por que o Brasil não para de deflorestar a floresta amazônica? Né? Que o mundo deveria obrigar o Brasil a deixar de cortar a floresta amazônica. E o que eles não entendem, né, ou talvez não querem entender, né, é que todos os países europeus, os países aqui nos Estados Unidos, os países ricos, ficaram ricos em função de destruir as suas florestas nativas. Especificamente, um país que eu tenho grande interesse, a Polônia. A Polônia era quase toda floresta, foi tudo cortado. Ou seja, hoje, se você viaja pela Polônia, os lugares onde meus ancestrais viviam, até, sei lá, o século XV, XVI, era tudo floresta. E esses países só chegaram a ter desenvolvimento em função de ter cortado a sua própria floresta. Então é muito fácil você cortar a sua floresta, criar desenvolvimento, criar indústria, fazer grana, ter um povo rico e depois demandar um país pobre como o Brasil, né, que não se desenvolva para que eles tenham oxigênio também. Ou seja, a proposta coerente seria eles pagarem para o Brasil para não cortar a floresta. Aí, dessa maneira, o Brasil teria ainda assim acesso a desenvolvimento e não cortaria a floresta, porque é muito fácil para mim dizer: olha, todos vocês aí não têm que andar de carro para não poluir o meio ambiente, mas eu sigo andando de carro. Prova que você realmente é sério pagando, né? Bom, esse é só o comecinho da minha nota, porque o que eu queria dizer também, era que eu acabei de perder minha nota, peraí, onde é que eu pus? A paraxá dessa semana, caramba, onde é que eu pus? Está aqui, ó. A paraxá dessa semana é Kitavó, e ela fala sobre árvores frutíferas, tá? Aqui no hemisfério norte, nós estamos chegando no fim do verão, e uma das coisas muito típicas daqui é que tem certas frutas que são muito boas, ótimas, baratas, muitas não tem no Brasil, como, às vezes tem, né, ameixa, pêssego, nectarinas, que são ótimas. Agora é a melhor época do ano, e são também bem baratas, né? As frutas são, de fato, um presente enorme que as árvores nos dão. Não acho que não é de se espantar que a Torá nos diz que quando você vai para a guerra, você guerreia contra um outro povo, uma outra cidade, você não deve cortar as árvores frutíferas. Tá? Isso está especificamente em Deuteronômio 26:2, que é o que está nessa... Deuteronômio 20:19. Né? Tem um outro... Eu não sei se tem que ter no Brasil. Tem um livro super, super legal que fala da relação de um menino com uma árvore, que em inglês, o autor é um judeu, Shel Silverstein, e o livro chama The Giving Tree, a árvore doadora, a árvore que dá. Em português ele chama A Árvore Generosa. É um livro super, super legal sobre, na minha opinião, é um livro sobre muitas coisas, né? Mas é um livro, na minha opinião, sobretudo, sobre uma relação de amor, né? Que quando você ama alguém, você está disposto a dar sem limite. Bom, então essa semana, então, começa com as leis relacionadas às árvores frutíferas. Diz que os primeiros frutos, né, as primícias das árvores, pertencem a Deus e, portanto, indiretamente aos sacerdotes que serviam a Deus no Templo de Jerusalém. Por 3 anos,
no momento que você plantava a árvore, por 3 anos, os israelitas não comiam as frutas que viessem. No 4º ano, essas frutas eram colocadas numa cesta bem bacana, bem incrementada, decorada, e era levado para Jerusalém, aonde uma fórmula especial era recitada, que é a base do Seder de Pesach, né? Arami Oved Davi, meu pai foi um arameu errante, Deus nos deu essa terra ótima, maravilhosa, e agora eu venho aqui dar essa oferta, né? E essa fruta então era dada para os sacerdotes, os Kohanim. Finalmente, no 5º ano, só 5 anos depois de você plantar a árvore que fosse, os israelitas então podiam começar a desfrutar e usufruir dos frutos que as árvores dessem. Né? Agora, quando a gente fala, a árvore tem 3 anos, 4 anos, que você está contando o aniversário da árvore, para cada árvore você vai cantar parabéns? Não. O que a tradição judia faz é o seguinte, a gente conta o aniversário da árvore no próximo inverno. Então, qualquer momento que você plantou a árvore, passou o primeiro inverno, a árvore tem 1 ano, subsequentemente. Tá? A escola, havia 2 grandes escolas de pensamento, a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai dizia que era no 1º do mês de Shvat, a escola de Hillel dizia que era no 15 de Shvat. Nós celebramos até hoje, observamos a tradição de acordo com a casa de Hillel, então nós celebramos o 15 de Shvat, ou Tu Bishvat, o Tu é equivalente a 15, como o aniversário das árvores. Os místicos, sobretudo de Tzfat, da Espanha, desenvolveram todo um ritual, criaram como se fosse uma pequena festa, né? Na verdade, criaram uma celebração enorme, criando até um Seder de Tu Bishvat, para algo que é uma coisa bem pequena na tradição, mas que para eles era importante. E essa, de fato, é a beleza do judaísmo. Você pega e você pode adaptá-lo para o que é relevante para você na sua vida em qualquer momento. Né? Mas a ideia tinha a ver com celebrar a nossa relação com as árvores e, consequentemente, com o universo inteiro. Né? E essa celebração é o Seder de Tu Bishvat, onde se comem várias frutas, se toma 4 copos diferentes de vinho, de cores diferentes, vai mudando, e se compartilha várias leituras. Nós temos muita informação sobre isso na Brit Brachá, não vou explicar aqui agora. Você pode se inscrever, pegar alguns dos nossos cursos, comprar algum dos cursos, muita coisa você pode fazer, viu? Bom, Aristóteles dizia que tudo tem um propósito, tem uma função de existir. Né? Então, qual é o propósito de uma árvore? Pensa, qual a sua resposta? Às vezes, se eu faço essa pergunta, eu recebo uma resposta que eu diria que é bobinha, que é a seguinte: as árvores existem para nos dar frutas, para nos dar sombra, para servir para os passarinhos fazerem ninho, ou para os animais, sei lá, ou para impedir a enxurrada, né, para que quando chove a chuva não leve todo o solo. Né? Eu acho que essas são respostas bobinhas e antropocêntricas, né, colocando o ser humano no centro do universo. Portanto, você está dando uma resposta que está focada em você, no ser humano, não nas árvores. Uma resposta talvez mais sofisticada seria que a função das árvores é dar oxigênio, é pegar o gás carbônico, fazer a fotossíntese, dar o oxigênio, né? E sem árvores a vida não seria possível na Terra, não haveria animais, não haveria humanos. É bem verdade que a maioria do oxigênio na Terra é produzido pelas algas, mas as árvores ajudam. Tá? Outra resposta correta, mas ainda muito focada no ser humano, eu diria. Né? A questão é se as árvores têm um valor intrínseco, se elas têm um valor de existir por elas mesmas. Né? Mais além do uso que elas possam ter para os seres humanos.
vou te fazer uma pergunta difícil. Imagina que tivesse sobrado na Terra somente uma pessoa e uma árvore. Quando essa pessoa morrer, será o fim da humanidade. Essa pessoa ela tem justificação? Seria justo, seria correto para ela cortar essa última árvore? A resposta que você der para isso nos dá uma indicação sobre como você pensa. Se você acha que as árvores somente existem para servir os seres humanos, ou se as árvores têm um valor intrínseco por elas mesmas. Uma das grandes sacadas da ecologia moderna é entender que toda a criação, qualquer ser na criação, tem um valor intrínseco por si próprio. As árvores, as plantas, os animais, os insetos, a terra, o globo por si mesmo, tem um valor intrínseco e um propósito por existir, que é o que dizia Aristóteles já, né? O mundo não existe somente para nos servir aos seres humanos, e internalizar isso, entender isso, pode nos ajudar a lidar com a crise ecológica que o planeta está passando. Tem um especialista em ecologia, em árvores, né? Que em alemão o nome dele é Peter Wohlleben. E ele escreveu um livro, que eu já vi alguns filmes no YouTube sobre eles, que chama The Hidden Life of Trees, What They Feel, How They Communicate. A vida secreta das árvores, o que elas sentem, como que elas se comunicam. Basicamente, você pode procurar. A vida na floresta é muito mais complexa do que você imagina. Por exemplo, as árvores têm uma maneira de proteger uma a outra e de ajudar uma a outra a crescer. As árvores não são somente indivíduos, mas uma comunidade que se preocupa com as outras árvores. Okay? E se as árvores podem cuidar umas das outras, quanto mais nós, seres humanos, devemos cuidar uns dos outros. Essa, então, é mais uma lição que nós podemos aprender das árvores. Isso aí, Shabbat Shalom. Espero que você já esteja inscrito. Você sabe que eu tenho a minha árvore favorita, é o Flávio, que é a minha árvore de kumquat, aquelas laranjinhas japonesas. Está lá em cima. E eu sei que o Flávio quer que você se inscreva nesse canal. Se não se inscreveu, o Flávio vai ficar triste. Já mostrei ele em outros vídeos. E dá um joinha, recomende esse vídeo para os seus amigos, e se não gostou, recomenda para os seus inimigos. Tá bom? Tudo de bom. Shalom.